tá? Vamos abrir no capítulo 1. Aqui diz assim, ó, a conquista incompleta da terra. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem entre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor a Judá: subirá, eis que te dei na terra tua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu subirei contigo, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ela. Ele subiu Judá, e o Senhor deu na mão os cananeus, os filisteus, e feriu deles Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus, os filisteus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e os seguiram, e o prenderam, e o lhe cortaram. Olha só que interessante, que nessa, eu peço que preste atenção, para a gente poder estar bem atento aqui aos detalhes da aula. Peço que tenham todo o cuidado e a observância aqui do livro, que diz assim: porém Adoni-Bezeque fugiu, e os seguiram, e o prenderam, e os cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, dentro dessa batalha aqui, nessa conquista, prenderam um homem chamado Adoni-Bezeque, que era um rei, e que esse rei aqui, olha o que diz aqui no versículo 7, é o que ele fala. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Interessante que na narrativa do livro, esse Adoni-Bezeque, ele tinha o costume de, após vencer as batalhas contra os reis, ele cortava os dedos polegares das mãos e dos pés, justamente para quê? Para que eles não tivessem firmeza nos pés, firmeza, e não pudessem manejar a espada. Então esse rei aqui, ele fazia questão de cortar os dedos polegares das mãos e dos pés. E ele vai dizer aqui, para que esses homens que ele vencia ficavam debaixo, sendo subjugado e assim sendo humilhado por ele, sendo que ele veio a reconhecer que Deus também pagou segundo as suas obras, porque também assim fizeram com ele, cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés, porque sem você estar sem um polegar, você não tem a firmeza para segurar a espada, para manejar, para guiar. E assim aconteceu com ele. É um episódio aqui dentre os outros. E aqui no decorrer do livro vai dizer sobre as conquistas, e também tem algo interessante aqui também no versículo 19. Diz assim, e foi o Senhor com Judá e despovoou a montanha, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. É interessante que nas batalhas que ocorriam militares, como é que eu posso explicar? Os moradores da terra de Canaã, os filisteus, por aí vai, alguns deles tinham uma tecnologia, no sentido assim, mais avançada para guerrear numa batalha. Por exemplo, carros de ferro com cavalos. Uma vantagem muito mais fácil de ter um homem somente de cavalo com a espada. Então, com carros de ferro, ficaria muito mais fácil você percorrer ali, você batalhar e vencer seus inimigos. Então, aqui diz que eles não quiseram fazer um confronto, porque saíram em desvantagem, tá? E no decorrer do livro, aqui no capítulo 1, se os irmãos observarem aqui, acompanhem comigo, no versículo 27, nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean. Mais abaixo, versículo 29, também expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gesé. Antes os cananeus que habitavam no meio deles em Gesé. Também expeliu Zebulon, moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio deles e pagaram tributos. Tampouco Azé expeliu os moradores de Jacó, nem os moradores de Sidom, no versículo 31, nem Alabe, nem
Aquisebe, nem Elba, nem Afeca e nem Reobe. Então, assim, nesse capítulo 1, a gente percebe que, embora eles tenham conquistado algumas terras, eles não expeliram os moradores, tá? Então, por isso que eu destaquei aqui, ó, a conquista incompleta. Por quê? Porque eles não expeliram os moradores na terra de Canaã. E esse foi um grande problema para eles mesmos, tá? Então, algumas batalhas foram vencidas, eles subjugavam essas nações inimigas, na qual eles estavam no meio, pagando tributo. Então, eles preferiram subjugá-las, pagando tributo, ter um lucro financeiro, fazendo tributação, mas não obedecer à vontade de Deus, que era o quê? Que era exterminar, tinha que matar. E eles não obedeceram à vontade do Senhor. Então eles preferiram subjugar, preferiram forçar, que era comum isso acontecer, forçar a pagarem tributos. Tá bom, meus amados? Então, assim, resumindo o capítulo 1, você vê que esses povos aqui não foram expelidos, e algumas tribos também assim não fizeram. Lê alguém, por favor, o versículo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Não, perdão, versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 5. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal, a Boquintes do Egito, vos fiz subir e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes? Pelo que também eu disse: não expelirei diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e se sacrificaram ali ao Senhor. Interessante, né? Obrigado, irmão. Então, assim, você vê uma repreensão angelical ali, né, divina, para aquela geração que já estava envolvida novamente com aquilo que Deus não havia ordenado. Era não só expelir os moradores também se envolverem com os deuses que lá assim eles tinham. E aqui começa o perigo, porque se os irmãos observarem aqui no versículo 7, que é uma repetição ali, fazendo memória, né, nos escritos de Josué, diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Estou lendo o versículo 7. Todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias. Depois de Josué, viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fez a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram o tempo da sua idade em Tine-Anat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor seu teu Deus, que os tirara da terra do Egito, e foram-se a outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor. Lembra-se? Ao redor deles, encurvaram-se a eles, provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então aqui nós temos que, após toda aquela geração de Josué, todos os anciões, todos os líderes, todos morreram. E quando surge uma nova geração, essa nova geração que surge, ela não tem nem ideia, não tem nem menção do que Deus já havia feito com os antepassados. Então, por essa geração não ter nenhuma noção, nenhuma ideia do que Deus havia feito com os seus antepassados, aquela geração acaba perdendo referência, porque não tem liderança. Aquela geração perde informações preciosíssimas do que Deus havia feito
os antepassados, por exemplo, libertar, quando Deus libertou o povo do Egito, era um fato. Quando Deus fez caminhar o povo no deserto durante 40 anos, era outro fato. Quando Deus fez cair as muralhas de Jericó, quando Deus, enfim, tantos sinais e obras que Deus fez por meio de Israel, toda aquela história não havia mais sido lembrada, contada, narrada, passada para a próxima geração. Então aquela geração não tinha mais informações necessárias para se manter firme com o Deus de Israel. E aí, como surge uma nova geração que não tem ideia do que Deus fez, nem as suas obras que Deus fez, era muito mais vulnerável a servir aos deuses dos cananeus. Você não tem uma referência espiritual, você não tem liderança, você não tem, digamos assim, palavra, etc. Enfim, quando você não tem mais nada, você vai andar segundo o percurso da vida, da sua natureza, dos deuses que assim os cananeus serviam, enfim. Então Israel perde completamente isso. E aí, quando Israel perde isso, ele perde a sua espiritualidade, fica obscura. Se você não tem liderança, se você não tem mais os contos, os feitos que Deus fez em Israel, se você não tem os mandamentos para se passarem, se você não tem nada, você praticamente, a pessoa fica espiritualmente nula e fica muito suscetível à queda espiritual. Foi por isso que Israel se envolveu, se enlaçou ali pelos deuses, pelos povos que ali estavam no meio. Mas isso aqui não é surpresa para Deus. O que está acontecendo com Israel agora aqui no período dos juízes não é surpresa. Por quê? Abra o livro de Deuteronômio, capítulo 31. Livro de Deuteronômio, capítulo 31. Lê alguém, por favor, versículo 15 e versículo 16. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e na coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Está vendo? Então era surpresa para Deus eles fazerem isso? Claro que não. Eles iriam invalidar o concerto, eles iriam invalidar, eles não iriam fazer a vontade de Deus, porque essa própria geração que lá na frente fez essa prática aqui. Então não era surpresa para Deus os israelitas abandonarem a Deus no período dos juízes. Quando eles estivessem na terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, isso não era surpresa para Deus que eles iam abandonar Deus e invalidar a sua aliança, seu concerto, suas promessas. Então isso aqui não era novidade. E o povo fez justamente conforme Deus havia predito para Moisés ainda, antes de morrer. Então, Moisés, antes de morrer, Deus falou com ele: olha, esse povo aí, sinto lhe dizer, você caminhou tanto com ele, mas vai se corromper. A próxima geração aí que vai entrar aí na terra de Canaã, que a anterior, havia perecido no deserto por castigo de Deus, e a nova que chegou, essa nova geração aí, infelizmente, ela vai abandonar o Senhor dos Exércitos. Retornando aqui para o livro de Juízes, então, fazendo panorâmica aqui, a gente percebe que a conquista foi incompleta. Nós percebemos a repreensão do Senhor ali, enviando um anjo para eles, por justamente eles terem servido a outros deuses. E observamos no capítulo 2 que os filhos de Israel fizeram o que parecia que era mau aos olhos do Senhor, porque eles serviram a outros deuses. Então ficou muito mais fácil, correto? Acompanhe comigo no capítulo 2, você vai ver que no versículo 11, então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles serviram aos Balaíns e deixaram o Senhor, seu teu Deus, e foram-se após outros deuses
dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e se encurvaram e provocaram a ira. Então você percebe que essa geração aqui que não havia lembrança, memória dos feitos de Deus, ficou muito mais fácil para elas se envolverem com os deuses da terra onde eles moravam. Por quê? Porque você tinha deuses fabricados por mãos de homens de madeira, deuses que atribuíam a fertilidade, a chuva, a provisão. Então ficaria muito mais fácil para os israelitas adorarem um Deus palpável, um Deus próximo, ainda que seja um objeto. Ficou muito mais fácil para eles, não é verdade? Ficou muito mais fácil do que servir a um Deus invisível, o Deus que os trouxe à terra prometida. Não, eles acabaram se envolvendo e se curvando. Sabe o que é se curvar, irmãos? Se prostrar, ajoelhar, adorar. Então esses deuses aqui, os israelitas, acabaram se curvando e adorando a Astarote, a Balaíns, a Baal, e como se tudo tivesse normal, porque não tinha mais referência nenhuma, não tinha mais liderança, não tinha mais nada. Então ficou muito mais fácil para eles servir aos deuses da terra onde eles estavam. Tá, meus amados? No capítulo 3, para a gente correr um pouquinho aqui, nós percebemos agora a opressão dos inimigos. Bom, se a gente percebeu que houve uma conquista incompleta, e nessa conquista incompleta houve o quê? Uma associação com os moradores da terra de Canaã. Acabaram aquela proximidade, acabou se envolvendo, se prostituindo e servindo a outros deuses. Ainda que Deus havia exortado aquela geração, e mais abaixo, o povo ele entra na idolatria. Agora começa o período dos juízes. O que é esse fato aqui, que a gente tanto fala, período dos juízes? É o período onde pessoas vão liderar de forma militar para tirar o povo das mãos dos opressores. E aqui eu botei uma lista, bem pequenininha. Quem são os opressores? Você vai ver aqui no decorrer do livro, você tem vários. Você tem os moabitas, amonitas, amalequitas, filisteus, midianitas, mesopotâmios. Então você tem uma lista de povos que oprimiam Israel, e durante cada uma delas oprimiam durante anos. Os amalequitas, os amonitas, os midianitas, e Deus assim permitiu a opressão chegar. Por quê? Porque eles haviam abandonado a aliança, as promessas, o conserto, o culto, a lei. Então, logicamente, eles abandonando o caminho de Deus, abandonando a proteção divina, o culto divino, os ensinamentos da palavra, eles agora vão cair nas mãos dos seus inimigos. Então, sem Deus, sem a palavra, sem liderança, ficou muito mais fácil ser subjugado, porque os israelitas, eles tinham coisas que os outros povos não tinham: a mão de Deus Todo-Poderoso para pelejar por eles. E agora não tem a mão de Deus Todo-Poderoso para pelejar, muito pelo contrário, agora eles são oprimidos, oprimidos pelos outros povos. E aí eles vão fazer uma coisa que eles sabem fazer muito bem, que no momento da aflição é o quê? Clamar. Tinha como clamar por Baal, por Astarote, por Balaíns? Não. Então o único recurso que eles utilizaram para se livrar do inimigo foi o quê? Abrir a boca e clamar, para sair da opressão, Então, o primeiro juiz aqui, a gente vai ver. Abram por favor aí no capítulo 3. Lê alguém o versículo 1. O versículo 1. O versículo 6. E o versículo 7. 1, 6 e 7. São estas nações que o Senhor deixou para ela:
Versículo 6. 5, 6 e 7. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, perizeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e Astarote. e aos postes deles. Você está vendo que não só eles idolatravam, eles também deram as suas filhas, ou seja, casamentos mistos, sabe? Ou seja, você tem uma família ali que tinha as suas tradições, seus costumes, e você passa a misturar com os outros, aos deuses das mulheres cananitas. E aí é aquela troca de familiar, né? Você fica a minha filha, eu fico com a tua filha, teu filho fica a minha filha fica com o teu filho, casam-se, misturam-se todo mundo, fica tudo certo. Então, para piorar, aquela geração está toda misturada. E aí o Senhor Deus permite uma opressão chegar. E o que seria essa opressão? Olha aqui o versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Olha o resultado de tudo isso. Olha o resultado deles terem largado Deus, caído na idolatria, envolvendo suas filhas, fazendo casamentos mistos, cultuando a outros deuses. Olha o resultado de tudo isso. O que aconteceu? O resultado foi o quê? Que a ira de Deus veio sobre a vida deles, e Deus deu na mão do rei da Mesopotâmia, e assim os israelitas ficaram debaixo de uma servidão, se afastaram de Deus. Deus permitiu o inimigo chegar. O inimigo chegou, o rei da Mesopotâmia assim os subjugou. Aí você imagine só, eles durante 8 anos sendo subjugados, talvez pagando tributo, sendo escravos ali, sendo humilhados, abatidos, e não ter força para sair da mão do opressor. Ele não tinha como. Uma nação mais poderosa que eles. Israel não tinha um exército, não tinha uma liderança, não tinha nada. Então fica muito mais fácil para você subjugar, oprimir, maltratar, enfim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, lendo o versículo 9. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E o libertou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra esse rei. Então a terra sossegou 40 anos, e o Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Repare bem que quando os filhos de Israel clamaram, a solução veio. A solução aqui para eles veio o quê? Através do clamor. E esse clamor que foi feito, Deus levantou um libertador. E esse libertador foi na força do Espírito do Senhor. Porque as batalhas que Israel estava a enfrentar com seus opressores, somente Deus para levantar uma liderança do Espírito do Senhor. Correto? Dá até uma lição aqui, né? Então, o Espírito do Senhor ali, assim o levantou e justamente o tirou das mãos dos opressores, no caso do rei da Mesopotâmia. E assim a terra sossegou 40 anos, ou seja, agora não tem mais opressão. Agora está na mão de ninguém. Agora estamos tranquilos. Mas aí está o problema. Morre aquele juiz, parece que acabou o período do sossego, mas Israel volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Lê alguém, por favor, versículo 12 do versículo 14. Isso, 12 do 14 do capítulo 3. Porém, os filhos de Israel tornaram
E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. O resumo do livro é esse aqui. Eles ficarem submissos a um rei de um povo, sendo subjugados. Eles clamam, Deus envia o juiz liberta. O resumo é esse: liberta, aí depois que está tudo sossegado, aí eles vão, relaxam e voltam a fazer a mesma prática. E aqui aqui ao todo são 12 juízes no decorrer desses 300 anos em que Israel está sob a liderança de juízes. São aproximadamente 12, tá? E dentro desses 12 temos aqui Gideão, um dos mais famosos. Temos Sansão também, que é um dos mais famosos também no decorrer do livro. Então você vai ver vários juízes aqui aparecendo para fazer a mesma função. A mesma função. Qual era a função que os juízes faziam? Era libertar o povo. Na força do Senhor, uma força militar, uma reorganização, uma liderança, ia no poder de Deus, libertava das mãos de seus inimigos, e depois que sossegava a terra, voltava tudo a estar fazendo. E o grande problema é que a não continuidade de se manter sob uma liderança, uma continuidade, que foi um grande perigo para Israel. Tá? Foi um grande perigo para Israel. Por quê? Se você não mantém sucessores, se você não mantém liderança, se você não mantém pessoas que dão continuidade, o perigo maior foi o que aconteceu com os israelitas no período dos juízes. A gente tem aqui uma mulher também, vale destacar também das mulheres, tem uma mulher chamada Débora. Desses 12 juízes aparece uma mulher. Lê alguém, por favor, o versículo 1 e o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-se o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o seu capitão, o capitão desse exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Olha aí, mais uma vez, né? Agora os filhos de Israel sendo oprimidos, sofrendo violência, opressão. Ele tinha, diz o texto aqui, 900 carros de ferro. Então você imagina só um exército bem organizado e que dificilmente você consegue vencer uma batalha. Então eles estavam completamente neutros a qualquer tentativa de se libertar desse exército. E aqui vai dizer que o Senhor deu nas mãos de Jabim, rei de Canaã, e tinha Císera como seu capitão. Mas no versículo 4 diz aqui, e Débora, mulher profetisa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras, das árvores, né? Débora entre os filhos de Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo para julgar seus causos. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoam, de Ged de Naftali. E disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, e os filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército do Jabim, com seus carros e com sua multidão, e eu darei na sua mão. Então disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Eu disse a ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Temos aqui mais um conflito, tá? E Débora profetiza, ela vai numa direção de Deus para falar para Baraque, para que ele reúna um exército
para que entre na batalha, porque Deus assim daria nas suas mãos esse exército, Deus ia vencê-los. Então, eu até vou, mas se não for comigo, não. Você profetizou, entregou o mistério para mim, eu vou contigo, você tem que ir comigo. E aí, Débora vai acompanhar, né, essa mulher que tinha uma liderança, uma vida espiritual com Deus, embora que estamos num período de apostasia aqui no livro dos Juízes. Estamos num período de escassez espiritual, de pouca referência espiritual. Mas você tem uma mulher aqui, uma juíza, uma mulher que julgava, uma mulher, uma profetisa, tá? Uma mulher que sobre a orientação divina, ela vai ser canal para ser usada por Deus para Baraque, para justamente fazer com que o povo de Israel saia dessa condição de opressor. Então você vê que ainda nessa escassez espiritual, ainda tinha pessoas aí com a comunhão com Deus, como essa mulher Débora. Mas é interessante que esse Císera, que era o capitão, Baraque não ia matar ele, não ia matar. Mas ele fala assim: na mão de uma mulher, essa honra não é tua. Porque você matar o capitão, você perde uma referência todinha militar ali, numa guerra. Venceu o capitão, acabou. E aí, nesse confronto, nessa batalha, esse homem Císera, já percebendo que não tinha mais condições de lutar, ele vai fugir. E olha o versículo 18 aqui, ó. E Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: retira-te, meu senhor, retire-te para mim, não tema. Mas retirou-se para sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Quando ele estava fugindo da batalha, essa mulher aparece e fala assim: entra na minha tenda aqui, entra aqui, descansa aqui, você está muito cansado da batalha, né? É muito cansado, porque desgasta, a batalha é muito desgastante, então entra aqui na minha tenda aqui, chega aqui. Mas ele não sabendo de nada da intenção dessa mulher, do que ela faria com ele. Lembra-se que Deus havia usado dela para dizer: ó, não vai ser na tua mão não, vai ser na mão de uma mulher, que essa honra não é tua, mas vai ser na mão de uma mulher. E ele também acreditou, né, pastor? Porque Sim. Israel, ela no caso, ela não era israelita, né? Ela era só amiga deles. E aí ficou muito mais fácil para ele poder entrar, para poder ficar. Ele caiu, pô, naquela situação, né? Para ele era um lugar de refúgio, de descanso, mas mal sabia ele que era sua morte estava chegando, que Deus havia dado na mão ali de uma mulher. E interessante como é que essa mulher mata ele, né? Nossa, acompanha comigo o texto aí. Mulher perigosa, uma mulher que quer tramar uma situação. Não, eu falo aqui no sentido que da forma como ela arquitetou a morte dele, ela foi: vem cá, entra aqui, deita aqui, pegou um cutelo, deixou o cara dormir e falou: agora chegou a hora. Apesar que para fazer o mal, na verdade, qualquer ser humano é capaz de fazer, independente de ambos os sexos, qualquer homem ou mulher pode fazer, desde que uma pessoa que é obscura, que anda nas trevas, você vê o que mais você vê na televisão, pessoas tremendo a morte de outras pessoas, né? É claro, eu estou falando que não é só para mulher, tá? Eles são para um homem e mulher também, tá? Fica tranquilo. E aí, vamos ver aqui, por gentileza, aqui no texto. Acompanhe comigo aí no versículo 18. Lê alguém, por favor, até o versículo 22. Jael saiu ao encontro de Císera e disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela lhe cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser, se alguém vier te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, continua, pastor? Pode continuar. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente até ele, e lhe cravou a estaca na fronte.
e a pregou na terra, e estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, assim morreu. Segue. Versículo 22. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na sua fonte. Aí você percebe que Baraque estava indo, queria pegar o capitão, né? Acabou que quando chegou lá estava morto. Olha, ela pegou uma estaca, gravou aqui, ó. O cara estava dormindo ali, em profundo sono de cansaço, ela pegou uma estaca e cravou aqui, ó. Cravou mesmo. E aí quando o Baraque chegou naquela cena para poder ver, para poder pegar o capitão, já era, foi. Ele tinha acabado. Por quê? Porque Deus falou para Débora: olha, essa honra não é sua, mas uma mulher vai matá-la. E aí se cumpriu a palavra da profetisa, que realmente aconteceu. Quem matou Cícera foi uma mulher. E assim Israel pôde vencer aquela batalha das mãos do rei de Canaã e dos seus opressores. Amém, meus amados? Ficou alguma dúvida? Hã? Tranquilo? Oi? Vai explicar a Bíblia, resumir direito a Bíblia, e ficar no seu próprio entendimento, ela só vai fazer crescer. Porque Israel não foi como esse amigo. Até hoje ele continua na sua influência, na teimosia, entendeu? Então eu acredito que tem muitos crimes que acontecem hoje, aqui no nosso meio, que pessoas fazem baseado na planejamento, isso e aquilo, pessoas que não têm entendimento, não entendem a leitura bíblica, e elas se baseiam pela leitura da Bíblia fazendo as coisas erradas. Quer justificar dentro da palavra. Assim, a justificativa de crimes, a gente não, assim, eu vou falar a minha opinião, assim, a gente não pode, ou alguém fazer um crime, observando a Bíblia como base de parâmetro para praticá-lo. Até porque atrocidades, a gente vê pessoas de forma brutal sendo mortas, isso é bem da antiguidade. Você vê, por exemplo, quando Jonas ele vai para Nínive. Por que ele vai para Nínive? Porque o povo ali matava de forma brutal, cruel. Então, claro que a Bíblia, assim, só para poder te esclarecer, meu irmão, que ela não é base fundamental para alguém cometer um crime porque está na Bíblia, sabe? Mas é como havia explicado antes, quando alguém ele tenta, quando alguém forja um tipo de crime, ele não vai se olhar na Bíblia e falar: poxa, fulano morreu com uma estaca, eu vou fazer igual. Porque crime que as pessoas cometem são diversos tipos que a gente vê pela televisão. Eu tenho acompanhado muito pouco televisão, tenho visto mais desenho infantil do que ver notícia. Então, assim, então a gente não pode usar, a gente não pode, assim, estou dando uma opinião, tá, meu irmão? Que a gente não pode usar como parâmetro para alguém que quer executar um crime olhar para mim e falar: bom, se essa pessoa morreu assim, então eu vou praticar essa maneira, sabe? Então é meio perigoso é meio perigoso isso. A gente sabe, pode falar. Mas não caso político, tá? E até mesmo na televisão já vi, tá? E no outro dia até eu vi um padre, e ele estava tendo relacionamento com coroinha
Mas aí você vê que isso é uma justificativa que todos acabam argumentando. Eu acho que isso é de modo geral, que não é só apenas uma coisa isolada, mas isso virou como se fosse uma justificativa para todos. Se a pessoa pecou, então quem tem pecado sobre a pedra. Se eu errei, porque usa esse trecho bíblico, isso eu sei que realmente acontece mesmo. Alguém usa um trecho, alguém fala, mas sim, uma pessoa vive numa prática e diz, se alguém julgá-la por aquela prática, fala assim, não, mas quem tem pecado tira a primeira pedra. Para justificar, ou para usar, ou para se defender, usa esse versículo, sabe? Mas, assim, o que eu posso falar é que as pessoas podem falar numa queda, de falar assim, bom, mas quem tem pecado tira a primeira pedra, porque eu caí, porque eu pequei, sabe? Então você não pode me julgar. Ou a pessoa comete, como a senhora explicou, de um padre que usa a Bíblia como parâmetro, e para justificar a deturpação dele, ele diz que não, toma aqui, não tem pecado de primeira pedra, mas ele fez conscientemente, ele quis fazer que ele é errado perante a Bíblia, sabe? Então, isso não justifica a sua prática, não justifica. Acho que nada justifica qualquer prática usando a Bíblia como uma justificativa, como uma proteção. Acho que nada justifica, tá, meu irmão? E é isso, sabe? Homicídios, crimes, desde que o mundo é mundo, sempre aconteceu. Você vê que quando o irmão Caim matou Abel, já começa por lá, é um crime. Você vê que é uma coisa que homicídios ou vários tipos de homicídio, você vê o que acontece todos os dias de diversas maneiras, de diversas formas. E não é só o que está na Bíblia, mas é o que você vê decorrente todo dia que você vê na televisão. Entende? Pode falar, meu irmão. Ali foi uma estratégia, uma estratagema dele para poder tentar pegar Jesus naquela situação do deserto. Né? Mas é isso, meus amados. Vamos dar continuidade aqui. Espero ter esclarecido a minha irmã ali também. Vamos dar continuidade aqui para a gente poder encerrar, fechar o livro. Leia aqui, por favor, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas, também os do Oriente contra ele se tinham. E punham-se contra ele, então, por destruir os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhoto com grande multidão, que não se podia levar nem a eles, nem aos seus caminhos, e entraram na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: No Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Mais uma vez aqui no texto, que a gente acaba de ler aqui, no versículo 32 do capítulo 5, diz assim: sossegou a terra 40 anos. Mais uma vez, a gente cai naquele ciclo de descanso e depois cai naquele ciclo de idolatria mais uma vez. E você vê que o povo de Israel ficou na mão dos midianitas 7 anos sendo oprimido. Não podiam ter absolutamente nada. Nenhuma novidade da sua colheita, das suas primícias, tudo era saqueado. Então Deus permitiu, como se fosse uma multidão contra eles, para oprimir, tanto que no versículo 6 diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e os filhos de Israel
clamaram ao Senhor. Agora já pobres, oprimidos, sem provisão, sem alimentação, porque a sua subsistência vinha da terra, tá? A maneira de como eles viviam da terra, do plantio e da colheita. Até nisso eram roubados, não tinham nada, estava extremamente escasso. E aí chegam no fundo do poço e começam a clamar a Deus mais uma vez. Então você vê que eles chegaram no limite, e assim Deus enviou um profeta, e assim Deus usou esse profeta para exortá-los mais uma vez, e Deus assim levanta Gideão, que é um dos mais famosos da Bíblia Sagrada, que é Gideão, um juiz também, tá? Como eu expliquei, esse é a gangorra do livro dos Juízes. É uma queda espiritual, é uma libertação, depois sossega, depois de novo, e assim, e vai indo, o livro dos Juízes. Agora tem um trecho aqui da Bíblia também, no capítulo 3. Deixa eu ver se é o capítulo 3 mesmo. É o capítulo 2. Um resumo, se você perceber mesmo no livro, olha alguém, por favor, o capítulo 2 aí. Lê alguém o versículo 16. Até o versículo. Lê alguém o versículo 16 do capítulo 2 até o versículo 20. Levantou o Senhor juízes e o livraram da mão dos que despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se servindo a outros deuses e hoje adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os caminhos, os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava os juízes, o Senhor era como juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias naquele juiz, portanto, o Senhor se compadecia deles pelos seus inimigos por causa dos que o oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, parecendo o juiz, decidiam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e os adorando. Nada deixava das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz. Está vendo? O resumo do livro dos Juízes está aqui. O resumo do livro dos Juízes está bem aqui nesse trecho aqui. Porque o contexto desses 300 anos do livro dos Juízes está exatamente aqui. Era juiz sendo levantado, era o povo sendo liberto, era o povo voltando a ser escravo, era o povo sendo liberto, era o povo oprimido, era o povo clamava, era o povo depois, a terra sossegava, depois o povo voltava a pecar de novo, depois o povo dava ouvido aos juízes. Era assim essa gangorra durante 300 anos, dessa maneira. Então, para Israel não é indesculpável a manifestação divina, o seu poder sendo manifesto sobre os israelitas em batalhas em que o próprio Deus havia vencido, ajudando eles, mas mesmo assim, em guerras que Deus havia vencido, ajudando-os, não era o suficiente. Não, dá até uma lição, né? Em guerras que Deus vencia, às vezes não era o suficiente para que eles pudessem permanecer na aliança, nas promessas, no culto ao Deus Todo-Poderoso. Mas esse estar no meio dos cananeus, dos fariseus, dos amorreus, dos jebuseus e por aí vai, sempre foi um laço na vida desses homens, dessas mulheres. Por isso que inúmeras as vezes os israelitas,
eles tropeçaram, tá? Vamos ler aqui um trecho aqui rápido aqui. Lê alguém, por favor, capítulo 6. No capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 14. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Mó, que pertencia a Joás. Havia e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram do céu. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai desta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Olha aí, engraçado que no capítulo 6, quando Deus enviou um profeta para nos exortar, Deus vai agora preparar um homem chamado Gideão. Dentro desses 12 juízes, era o mais pobre da família de Manassés, estava malhando trigo no lugar que não era o lugar exato para se fazer. Deus manifesta para ele que ele seria o libertador, queria livrar Israel da mão dos midianitas. A princípio ele não acredita tanto pelo fato de ele ser o mais pobre da família, por ele também ser o menor da casa do seu pai, o mais moço, e se você olhar bem, ele não tinha nada, um currículo, digamos assim, para poder vencer uma batalha contra os midianitas. Mas Deus escolheu quem? Deus não escolheu porque ele não tinha habilidades militares, porque ele era um forte, era valor. Mas Deus fala para ele: você é um varão valoroso, vai nessa tua força, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Então, quando aquela mensagem de Deus vai para aquele jovem, o mais moço dentre os demais, e Deus assim o fez o destacar dos demais dentro da família, e mesmo assim ele retruca ali contra o anjo. Ele às vezes não acredita tanto, mas ele vai fazer a vontade de Deus, e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, que isso é fundamental, né? A pessoa foi escolhida, teve uma mensagem angelical para ele, mas se o Espírito do Senhor não revestir para a batalha, não adianta nada. E Deus falou, mas Deus revestiu o seu Espírito para poder confrontar os midianitas, quando na verdade deu estratégia para aquele jovem, mais moço, e que a convocação, se eu não me engano, acho que foram 22 mil, mas olha só, faz a convocação 22 mil, os medrosos podem ir embora, aí volta 10 mil, aquele que beber água como um cachorro pode mandar embora. Ou seja, se beber água assim, pode mandar aí, mas aqueles que beberem água assim, eles podem ficar, e estão atentos. E aí, desses 22 mil, como Deus fala, é muita gente. Tem muita gente aí que não, só fica 300. Poxa, no exército de midianitas, sabe? É impossível você vencer com 300. Mas Deus deu estratégia para eles. Um dos guardas teve um sonho que tinha um pão cevado que circulava ali entre eles, e eles têm a interpretação do sonho. Aí Gideão entende: opa, Deus deu
a vitória, Deus dá na mão dos midianitas. Aí você vê que tem buzinas, tochas, toca essa buzina, as tochas e tal, o povo começa a se alarmar, não começa a entender nada, começa um pegar o outro lá, começa um a matar o outro, começa a fugir, e quando você vai ver, o Gideão vence a batalha, com estratégias espirituais que Deus assim havia dado para ele, não com a mão do braço da carne, mas com estratégias espirituais. Deus venceu aquela batalha contra os midianitas. O mais pobre de Manassés, o mais novo, que foi chamado, foi revestido, e Deus deu a vitória para ele. Correndo aqui com o texto, irmãos, rapidamente, alguém quer falar uma coisa? Estou correndo aqui, mas alguém quer dar uma opinião do que já abordamos aqui? Alguém quer falar uma coisa? Pode falar, irmão. Se quiser levantar a mão para falar, pode à vontade. Se quiser expor uma opinião de alguma coisa que a gente já falou aqui, ou quiser voltar também, a gente volta e comenta. Nada? Está tranquilo mesmo? Hã? Está de boa mesmo? Então vamos lá. Decorrendo o texto aqui, vamos ver o capítulo 13 rapidamente. Capítulo 13. Lê alguém, por favor, versículo 1. Versículo 1. $40 anos, olha só, 40 anos de servidão. 40, imagine só, irmãos, 40 anos é uma geração. 40 anos na mão dos filisteus. Continue, por favor. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu desde sempre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Bom, aqui temos mais um episódio aqui, dentre esses juízes, que será chamar-se Sansão. Você vê que a obra de Deus sendo feita primeiro pela mulher que era estéril. Você vê que os filisteus estavam dominando 40 anos, e nota que aqui você não vê aqui nesse trecho os filhos de Israel clamando a Deus por um libertador ou por um juiz. Você não vê aqui, mas você vê Deus enviando o anjo do Senhor. Apareceu essa mulher e disse: Eis que é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Isso aqui é um milagre, né? Uma mulher estéril, até então desconhecida, um povo que já estava 40 anos sendo subjugado pelos filisteus. Ele entra no cenário uma mulher estéril, em que dará à luz a alguém que seria mais um dentre os juízes, que é uma honra, tá? Um chamado de Deus para libertar os israelitas. E a princípio o seu marido veio dar uma duvidada, mas até um texto aqui no decorrer diz aqui, ó: então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante a de um anjo de Deus. E não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não beberás vinho e bebida forte, e não comerás coisa impura, porque o menino será nazireu desde o ventre até o dia da sua morte.
Então Manoá, marido dela, orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer. Olha só, poxa, a mulher havia falado para ele: olha, a gente vai ter um menino, será nazireu, não comerá coisa impura, não beberá bebida forte. Aí o marido: não, vou orar então. Poxa, porque assim, a mulher estéril, né? E dizer que um homem de Deus apareceu semelhante a um anjo, eu não vou orar para ele, vou orar primeiro. A mulher de Manoá é tão grande que a Bíblia nem falou dela, né? Sabe, porque na Bíblia não tinha costume de não dar o nome das mulheres, mas assim, o marido falou: vou para o joelho, vou orar, vou clamar, eu vou clamar a Deus se é de Deus mesmo. Então assim, ele ainda fala assim: ó, eu vou orar para que ele apareça novamente, para que nos ensine que devemos fazer o menino. Mas olha só, mas Deus não falou para a mulher que seria um menino, que não beberia bebida forte, que não comeria coisa impura? E como é que ele chega aqui agora e fala: não, vou orar, quero saber como é que vai ser o cuidado desse menino? Mas Deus já tinha falado. Mas mesmo assim, esse homem, diz aqui o texto: e Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, e ela estava no campo, porém não estava o seu marido Manoá. Apressou, pois, a mulher, correu, notificou seu marido, disse: eis aqui o homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu sua mulher, e viu aquele homem e disse: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? Ele disse: eu sou. Ele foi interrogar. Ele falou: não, vou atrás, eu vou falar com ele. É tu mesmo que falou? Mulher? Então assim, ele naturalmente ele vai chegar, vai indagar, perguntar. Então Manoá disse: cumprir-se-á as tuas palavras, mas qual será o modo de viver no serviço do menino? Então disse o anjo do Senhor Manoá: de tudo quanto eu te disser a mulher, se guardará ela, de tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa impura comerá. Tudo quanto tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, aí daqui vai deixar um sacrifício, então por aí vai. Então ele agora acredita, eles vão ter Sansão, e aí a gente sabe da história de Sansão, o quanto foi bom por um lado, mas foi um desastre por outro. Quanto Sansão começou bem, mas terminou muito mal. Começou fazendo um casamento misto, uma mulher que não era dos israelitas. A gente vê que, inclusive, depois essa mulher morre, ela e seu pai, por ele ter feito, falado enigma também para as pessoas que estavam pressionando ela. A gente vê Sansão combatendo contra os filisteus, a gente vê Sansão na mão de Dalila, que Dalila ali persuadiu o tempo inteiro para saber de onde vinha a força daquele homem, porque ele amarrado, me conta o segredo, ele contava. Aí quando os filisteus chegavam, eles amarravam. Aí ficava naquela brincadeira: me conta o segredo. Poxa, até quando eu ficar assim? Até que ele falou: ó, minha cabeça ninguém passou na vara. Quando tirou, ele cortou uma aliança. Bebida forte não pode beber, coisa impura não pode tocar, e cortar o cabelo não pode. E ele fez o quê? Cortou a trança. Cortou a trança dele. Ele pegou uma coisa impura, que era o mel, que ele tinha matado um leão, que ele voltou depois, estava cheio de mel lá, ele pegou e deu para mãe e para o pai, eles não sabiam, outro erro que ele cometeu. Então Sansão ele quebrou várias alianças, e nessas quebras de alianças levou ele para ser o quê? Subjugado, cego, na mão dos filisteus. Olha, dá até umas lições aqui, né, irmãos? Então, olha o que levou a vida de Sansão e para onde ele foi parar. Sendo submisso aos filisteus, cego, quebra de aliança, quebrado espiritualmente, destruído, e a única coisa que ele pediu: Senhor, me dá força, mais uma vez. E quando estava no templo lá dos deuses dos filisteus,
toda a plateia ao redor ali olhando Sansão sendo zombado, ele pediu para ser guiado por alguém para se aproximar das colunas, sendo zombado, cego, na mão dos seus inimigos. Ele pede força só mais uma vez, e aí ele consegue mexer com a estrutura do templo ali, aquilo cai, e Sansão matou muitos filisteus. Foi um final triste, né? Podia ter sido melhor se não quebrasse alianças, se não escolhesse coisas erradas. Dá até para pregar, né? Não vou pregar não. Meus amados, tem alguma dúvida para falar? Querem comentar em cima de Sansão?